E lembrando, né, exatamente o que ocorre nas usinas, nas hidroelétricas, Isso. você vê a queda d'água, aquela transformação da energia, inclusive já comentamos aqui em outra oportunidade, aquela queda d'água gira exatamente uma hélice e ali você tem um ímã em movimento relativo ao redor de espiras que gera a corrente alternada. Então não importa se é eólica, se é hidroelétrica, se é até nuclear, como aqui no Brasil também tem geração de energia através de usinas nucleares, mas o procedimento é o mesmo. A energia nuclear simplesmente esquenta uma água que sai o vapor e o vapor daquela água gira a hélice que gira ao redor de uma espira e assim gera a DDP, a força eletromotriz, a tensão, a voltagem que chega na nossa casa. Então, usina eólica, hidroelétrica, nuclear, né, termoelétrica, todas consistem exatamente de gerar energia partindo de uma forma de energia diferente, ou térmica, ou mecânica, né? Mas, na verdade, o que gera a eletricidade parte exatamente dessa indução que nós colocamos aqui através da lei de Faraday. Sabemos que a partir daí você pode fazer transmissão da energia. Aqui mesmo no Brasil você tem transmissão, dependendo da distância, até tem transmissão com corrente contínua, porque compensa até pela diminuição do número de cabo, todas essas situações na condução, mas isso aí vai depender da distância. Agora, temos também a alternada. Agora, quando chega na nossa casa ou na distribuição, também continua a mesma coisa, não é isso, professor Everton? Quando a energia chega, a transmissão, se for através de corrente contínua ou se for de corrente alternada, quando chega na nossa casa, não vai ser corrente contínua, continua corrente alternada, porque a distribuição é feita também com transformadores, que vai baixar essa tensão e que vai distribuir para toda a cidade. Na sua casa, os seus aparelhos não funcionaria com a linha de transmissão de corrente contínua, continua sendo com corrente alternada, através de transformadores que tem nos postes, que diminui essa tensão e passa para o aparelho, que é de 220. Então, no início da geração, sempre eu tenho a variação de fluxo magnético aí no tempo, gerando a corrente alternada, e na distribuição eu também tenho a corrente alternada. E na transmissão, aqui no Brasil, nós podemos ter a corrente contínua, dependendo da distância, porque diminui o número de fios, né? Nós sabemos que são menos fios para a corrente contínua do que aqueles cabos de corrente alternada, além de outras vantagens, como nós já comentamos aqui. Agora, não esqueça, muda a forma de energia que gera, mas no início sempre nós vamos ter a corrente alternada, a variação do fluxo, um ímã ao redor do fio, e quando chega na distribuição também por corrente alternada. Porque tem gente, professor Everton, que pensa que a energia nuclear, se com Angra dos Reis, se for energia nuclear, vai chegar na nossa casa a energia nuclear nas tomadas, então isso é só lá na parte da geração. Exatamente. Ok, professor? Perfeito, realmente é muito bom frisar isso. As diversas usinas, como o Luiz Carlos falou, elas têm o início, digamos, de forma diferenciada, né? A hidrelétrica com a energia das águas, né? Cinética, potencial gravitacional, a nuclear, né? Com a fissão do urânio, mas o produto final é sempre o mesmo, é a obtenção da energia elétrica e a partir daí, como o Luiz Carlos já explicou, a transmissão, né? O transporte dessa energia até as nossas casas, perfeito? A letra B, ó. Qual o número de espiras do enrolamento secundário? Pessoal, veja que nós temos uma formulazinha que relaciona o número de espiras com a DDP. Porque, na verdade, pessoal, a DDP ela vai ser proporcional ao tamanho do fio, e esse tamanho do fio está ligado ao número de espiras, ao número de voltas, ao número de enrolamentos de cada bobina. Então, a relação é número de espiras do primário está para o número de espiras do secundário, P é primário, S é secundário, assim como a DDP do primário está para a DDP do secundário. É uma relação bem direta, é uma espécie de regrinha de 3, não tem o que discutir, não tem mistério nenhum. Há uma relação direta entre DDP e o número de espiras, o número de voltas que o fio dá. A questão no enunciado deu o número de espiras no primário, 800, dividido pelo número de espiras no secundário, que é o que eu estou querendo calcular, igual a 220 volts DDP do primário sobre 110 volts DDP do secundário. E aí, portanto, nós conseguimos obter 400 espiras. Pessoal, perceba que esse nosso transformador foi um transformador redutor de tensão. O que foi que aconteceu? Nós diminuímos a tensão de 220 para 110. E para conseguir essa redução, nós também reduzimos o tamanho dos enrolamentos, das bobinas, melhor dizendo.
a bobina primária ela tinha 800 espiras, dava 800 voltas, e se eu quis reduzir a DDP pela metade, eu também preciso reduzir esse número de voltas pela metade, ou seja, de 800 para 400 espiras. Proporcional, né, professor? Exatamente, diretamente proporcional. Essa, portanto, é a alternativa B, essa questão, letra B. E ainda temos outra perguntinha ainda nessa questão. Veja, agora a gente já pode fazer uma relação com a parte de resistência. Veja, supondo a geladeira em funcionamento, determine as intensidades das correntes elétricas eficazes nos dois enrolamentos. Quero saber a corrente no primário e a corrente no secundário. E depois ainda outra perguntinha. As bitolas dos fios, bitola, não esqueça, bitola está ligada ao diâmetro, à espessura do fio, à área da seção transversal. As bitolas dos fios de cobre utilizados nos enrolamentos são iguais? Duas perguntinhas na letra C. Primeiro, então, lembrar lá da parte de circuitos elétricos a fórmula da potência, né? Pio, potência, corrente vezes DDP. Falamos que o transformador é ideal. Então, tanto para o primário como para o secundário, colocamos a mesma potência, 330 watts, que foi dado na questão. Veja que eu tenho as mesmas potências, repito, não há dissipação interna de energia, então a potência elétrica do primário é igual à potência elétrica do secundário, 330 watts. A corrente eu quero calcular, são as incógnitas da questão, e a DDP do primário 220, do secundário 110, então a gente calcula facilmente aí a corrente do primário 330 dividido por 220, 1,5 amperes, e do secundário 330 dividido por 110, 3 amperes. Ok? Só para finalizar aqui rapidinho a questão das bitolas, jogo rapidíssimo, né? A primeira lei, voltando aqui, a primeira lei de Ohm, U igual a RI, não posso esquecer não, essa fórmula é importantíssima, DDP igual a resistência vezes corrente. Eu vou isolar essa resistência, passar a corrente dividindo, R igual a U sobre I. Perceba que no primário, pessoal, nós temos uma DDP maior, 220 em relação a 110, e uma corrente menor, 1,5, a do secundário é 3. Então, no primário que nós temos maior U e menor I, ou seja, maior numerador e menor denominador, logo a resistência do primário, RP, a resistência do fio primário, é maior que a resistência do fio secundário. E aí como é que eu relaciono a resistência com a bitola? Segunda lei de Ohm. R aí embaixo, a resistência é igual a ρ vezes L sobre A. A resistência depende, esse ρ, né, é a resistividade que depende do material, depende da temperatura. O L é o comprimento do fio, dividido por A é a área, justamente a bitola que a questão pergunta. Ora, então R e A, resistência e área, são inversamente proporcionais. Logo, se a resistência do primário é maior, a área do primário será menor, portanto, esses fios não terão bitolas iguais. A bitola do primário é menor, o fio é mais fino que a bitola do secundário. Ok, Luiz? Ok, Everton. Então, verifica aí, vestibulando, vai para cá, para cá, para cá, que a tensão em 110 volts, para o aparelho funcionar com a mesma potência, requer uma corrente maior. Então, a corrente que circula no aparelho, como uma geladeira, como um chuveiro elétrico lá em São Paulo, que tem a mesma potência que para esfriar, no caso da geladeira, ou para esquentar a água, no caso do chuveiro, a corrente que vai circular lá em São Paulo, Rio, que é 110 volts, a tensão na tomada, vai ser maior do que a corrente aqui, ok? Então, o aparelho funciona com a corrente mais elevada e o risco é maior nesses aparelhos, nesses casos aí. E lembre-se também, como o professor colocou, que a corrente lá em São Paulo e no Rio, em 110, como a gente acabou de finalizar, ela é maior do que 220. Se a corrente é maior, vai ser necessário que os fios, né, condutores tenham uma área de seção transversal maior, exatamente para não esquentar tanto, para diminuir o efeito Joule. É por isso que não é difícil, lá em São Paulo, a instalação elétrica sai mais cara do que um edifício do mesmo tamanho aqui em Natal, com o mesmo projeto, tá, de instalação. Por que lá sai mais caro? Porque eles têm que botar uma área de seção transversal maior, como a gente colocou aqui no problema. E isso significa mais cobre, mais fio, e nós sabemos que quanto mais grosso o fio, maior a sua bitola, mais cara vai ser o material. Por isso que lá em 110 a instalação do edifício sai bem maior devido a essa bitola.